e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Os irmãos já podem tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Quando nós olhamos para esse texto escrito por Mateus, discípulo de Jesus, nós vemos no início do capítulo de número 11, narrando sobre a vida de João o Batista. A Bíblia vai dizer que João, ele está preso e ele tem um pouco de dúvida acerca de Jesus, se realmente Jesus é o Filho de Deus que haveria de vir, se realmente Jesus é o Messias. A Bíblia vai dizer que João, ele manda discípulos seus ir até Jesus para saber se realmente Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Você vai ver no início do capítulo 11. E quando os discípulos chegam até Jesus, Jesus vai lá e fala para João o que o surdo ouve, que os cegos veem, que os coxos são curados, que os mortos são ressuscitados. Jesus está ensinando para os discípulos de João algo extraordinário, pois que ele é realmente o Messias, o Filho de Deus. E há algo interessante, que quando chega no mesmo capítulo, no versículo 28 ao 30, Jesus vai falar exatamente isso para aquele povo que estava sendo curado, para aquele povo que estava sendo ressuscitado, para aquele povo que Jesus estava pregando o Evangelho. Jesus chega e fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Jesus está falando para um povo que está cansado. Jesus está falando para um povo que está angustiado de viver daquela forma, a ponto do povo ir até Jesus e Jesus curá-los, libertá-los, pregar o Evangelho. E é mais interessante, para um povo que estava exausto. E eu vou falar nessa noite, eu vou trabalhar o tema, o convite para uma geração exausta. O cenário que nós encontramos nesse texto é exatamente esse: uma geração que está exausta, uma geração que está cansada, uma geração que está afadigada. E esta fadiga, esse cansaço, ele é trazido pelos sacerdotes da lei, pelos fariseus, que colocava jugo pesado nas pessoas, mesmo que não esteja mencionando no texto acerca dos fariseus. É tratado acerca dos fariseus, que coloca peso nas costas das pessoas e ele mesmo não cumpre aquilo que ele coloca. Peso da religião, peso da religiosidade. E é exatamente isso que está acontecendo. E isso não muda muito, não difere muito dos dias de hoje que nós estamos vivendo, aonde nós estamos muitas vezes cansados, a qual nós estamos no cenário em que nós somos a geração mais conectada e mais esgotada da história. Talvez você esteja cansado na sua casa por um filho que está te dando muito trabalho. Talvez você esteja cansado de tanto trabalhar e de hora ser longa de trabalho, e você não vê a hora de chegar em casa
para dormir e descansar. Mas deixa eu falar algo para você. Você vai descansar o corpo físico, mas a sua alma vai continuar cansada. E é exatamente isso o cenário da sociedade hoje. Nós estamos muito cansados, estamos carregando muito peso, e peso do mundo, peso que Jesus não colocou nas nossas costas. Talvez é um peso da religiosidade, talvez é um peso de uma enfermidade que você ora e ainda não viu a cura acontecer, e você está cansado. E deixa eu falar, não é pecado você se cansar, nós cansa, mas deixa eu falar, há um problema quando nós se cansa. E nesse texto nós vamos ver o problema, nós vamos ver a solução, nós vamos ver o motivo da solução, e nós vamos ver o resultado de tudo isso. E o problema do cansaço é que nós carregamos um peso que Jesus não colocou nas nossas costas. A cruz está pesada demais, porque não foi essa cruz que Jesus colocou. Talvez você esteja carregando o mundo nas suas costas, e não foi isso que Jesus colocou diante de você. Se eu for contar aqui algo acerca da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela passou 12 anos pagando médicos, tentando achar uma cura para aquela enfermidade que ela tinha. Talvez aquela mulher já estava cansada. Ela foi nos médicos, não achou cura e não tinha mais solução. Mas ela vai ver a solução. Ela vai ver Jesus e vai colocar na mente dela: se tão somente eu tocar na orla de Jesus, eu sei que eu vou ser curada. E ela vai caminhando no meio da multidão, ela toca na orla de Jesus. E quando essa mulher ela toca na orla de Jesus, a Bíblia vai dizer que sai virtude de Jesus e ela é curada da sua enfermidade. Aquela mulher estava cansada por conta da enfermidade que ela estava tendo, mas ela alcançou a cura em Jesus. E eu quero dizer para você, talvez você está cansado, como essa mulher estava, com uma enfermidade, com um problema dentro do seu lar, e você pensa em sair desse cansaço e não consegue. Mas deixa eu dizer, Jesus pode te dar descanso nessa noite. Jesus pode te dar descanso para o teu lar. Jesus pode dar descanso para a tua enfermidade, Ele pode curar ela, e haver descanso pode acontecer na tua vida, porque Ele está te convidando hoje: vinde a mim, todos, não é só alguns, é todos. Aleluia, Jesus. E a verdade é que o descanso não é um lugar, o descanso é uma pessoa, é Jesus Cristo. E há uma ilusão em entretenimento. O entretenimento é uma anestesia para o corpo, mas não para a alma. E nós vivemos num cenário onde tudo é conectado, onde existem muitas redes sociais, e o celular não para de alerta, de tocar. E a gente se cansa. Se fosse lá atrás, não tinha esse cansaço acerca do celular, né? Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer no Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 4, o versículo 38, 35 a 42,
que certa vez Jesus fala para os seus discípulos: vamos passar para o outro lado, vamos para outra margem. Jesus, ele entra num barco com os discípulos. A Bíblia diz que o mesmo está na polpa do barco. E a Bíblia vai dizer que levanta um grande temporal no meio da caminhada, no meio da ida de Jesus com os discípulos para outra margem. Mas a Bíblia vai dizer que os discípulos, eles ficam atordoados, amedrontados. E Jesus está exatamente dormindo na polpa do barco. Os discípulos vão lá e acordam Jesus. E sabe o que é que eu aprendo com isso? E eu já vou aplicar na tua vida. Mesmo em momento de tempestade, nós precisamos aprender com Jesus a descansar em Jesus. Porque Jesus estava exatamente descansando no Pai, em meio à tempestade. Que nós não cansamos, vivemos cansado direto, mas que nós aprendamos a descansar em Jesus, porque esse é o convite de Jesus para nossas vidas. Descansar em Jesus. Mas para nós descansarmos em Jesus, nós precisamos primeiro ir até Jesus. Não dá para nós obtermos descanso se nós não formos até Jesus. E para irmos até Jesus, isso fala de relacionamento, de aproximação com Jesus. Nós precisamos se achegar mais em Jesus, para nós obtermos o descanso que o texto nos promete. Aleluia, Jesus. Quando fala cansados, no versículo 28, fala que isso é um problema. Fala do peso que carregamos no nosso dia a dia. E Jesus diz: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Muitas vezes o cansaço vai nos sobrecarregar. É por isso que Jesus fala: vinde a mim todos, cansados e sobrecarregados. Aleluia, Jesus. Quando fala cansados, trata de esgotamento por tentar dar conta de tudo sozinho. Deus não te criou para você carregar tudo sozinho. Ele está disposto e disponível a te ajudar a carregar esse peso. Aleluia, Jesus. Muitas vezes é o peso da expectativa dos outros nas nossas costas. Vai dar certo. Será que vai dar certo? Pare de carregar esse peso, essa expectativa, mas aprenda a ir até Jesus e mostrar essa expectativa diante de Jesus, pois até então o amanhã não pertence a mim, pertence a Ele. O alvo é Jesus. Jesus não chama os super-heróis, Ele chama os exaustos, os cansados, os sobrecarregados. Então que a Bíblia vai dizer que Ele não veio pelos sãos, Ele veio pelos doentes. Aleluia, Jesus. Ele não chama os super-herói, porque super-herói não precisa de Jesus. Quem precisa de Jesus é quem está cansado. Tem alguém aqui cansado ou não? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O cansaço do corpo se cura com uma noite de sono, mas o cansaço da alma só se cura com uma vida de altar, com uma vida de relacionamento, com uma vida de comunhão com Jesus, com uma vida de intimidade com Jesus.
E por muitas vezes você está pensando: está chegando o sábado, sextou, agora nós vai descansar. Aí você vai dormir, vai acordar, vai dormir, vai acordar e já chegou na segundona. Está cansado de novo. Porque o cansaço do corpo não cura a alma. Aleluia, Jesus. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer que Ele pode te dar alívio. E a palavra do Senhor vai dizer em Isaías 40:29 que o Senhor, Ele dá força ao cansado e enche de vigor o que está sem forças. Deus ainda dá força aos cansados. Deus enche de vigor os que já não tem mais vigor, os que já não tem mais força. Deus dá força aos cansados. Aleluia, Jesus. O problema é o cansaço, mas há a solução. E a solução é que nós temos a oportunidade de dividir o peso com Jesus. No versículo 29 nós vamos ver Jesus falando: tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso. Veja, tome sobre vocês o meu jugo. Você sabe o que é um jugo? O jugo era uma peça que unia dois bois. Os dois bois que eram unidos pelo jugo que colocava no pescoço do boi mais experiente, mais velho, num boi mais novo, inexperiente. Os dois bois puxavam o arado para arar a terra. É exatamente esse jugo que une. Esse jugo é exatamente uma peça que une o boi velho com o boi novo. Aí é interessante que quando o carpinteiro ele vai fazer essa peça, esse jugo, ele faz na medida certa, porque se não fazer na medida certa, vai machucar o boi, o pescoço do boi. Então ele faz exatamente por medida. Aí o carpinteiro coloca esse jugo entre o pescoço do boi mais velho, que é o boi mais experiente, num boi mais novo, que é inexperiente. O boi mais novo ele vai seguindo, andando do lado do boi mais velho, que é o boi mais experiente, lado a lado, lado a lado. Você ainda não entendeu, mas vai dar glória, glória. Ele vai andando lado a lado do boi mais experiente, arando a terra, puxando a carroça, arando a terra. É Jesus nos ensinando. Jesus é o boi experiente e nós somos boi inexperiente. Jesus está nos ensinando que Ele anda do nosso lado, ajudando a nós carregar a carga, lado a lado. E se o boi mais novo tentar fugir e ir para o lado, ele se machuca. Se você tentar carregar a carga sozinho, você vai se machucar. Mas se você tentar carregar com Jesus, que é experiente, vai dar tudo certo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então não carregue tudo sozinho. Divida a sua carga, o seu peso com Jesus, porque Jesus pode te dar alívio. Aleluia, Jesus. E o convite de Jesus é: pare de puxar a vida sozinho. Eu levo o peso real. Eu levo o peso real. Pare de puxar tudo sozinho. Aleluia, Deus. E o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que
quando nós andamos com Jesus, nós não podemos mudar o ritmo, porque senão nós vamos se machucar. Nós aprendemos que Jesus anda do nosso lado, passo a passo. Você está carregando tudo sozinho, né? Enquanto isso, Jesus está dizendo: deixa eu carregar com você. Aleluia, Deus. Andar com Jesus não significa que a caminhada ficou sem trabalho. Significa que o peso mudou de dono. Não é você mais que vai carregar. Jesus vai carregar o teu peso. Tem alguém que está crendo nessa palavra aqui ou não? Aleluia, Jesus. No Salmos de número 37, no verso 5, vai dizer: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Em outras traduções, e ele tudo fará. O que está precisando de nós é isso: entregar ao Senhor o nosso jugo, o nosso peso, o peso da responsabilidade, talvez o peso do ministério, o peso do pastoral, talvez o peso do diaconato, o peso do missionário, da missionária, talvez o peso da responsabilidade no teu lar. Entrega na mão de Jesus, confia nele e ele agirá. Ele vai agir. Nós vemos no versículo 29 o motivo de nós entregarmos ao Senhor. E a segurança, o motivo é trazido por intermédio da segurança na mansidão de Jesus. Jesus é manso. Aleluia. Quando ele diz no versículo 29: pois sou manso. Glória a Deus, está na tela, você está acompanhando o texto. Aqui nós prega a Bíblia, com nós é Bíblia. Sou manso e humilde de coração, no versículo 29. O motivo é esse: é que Jesus é manso e humilde de coração. E o mundo ele cobra, o mundo ele exige, pune e descarta quem falha ou cansa. Isso é o que o mundo faz, não o que Jesus faz. Jesus não vai te punir, Jesus não vai te descartar quando você cansar, mas Jesus vai te ajudar. Jesus vai te dar força, Jesus vai te dar coragem. E Jesus é o único líder que define o próprio coração como manso e humilde. Aleluia, Jesus. E é interessante que Jesus, ele poderia não ser humilde se ele quisesse. Ele é o Criador do universo. Ele poderia ser o que ele quisesse, mas ele optou por ser humilde e manso de coração, por mim e por você. Que maravilhosa graça de Jesus, né? A graça de Deus nos alcançou, e é um privilégio para nós estarmos aqui por causa da mansidão e da humildade do nosso Cristo. Glória a Deus. E há um trato aí nesse versículo, porque ele não grita com a sua fraqueza, ele te acolhe nela. Mesmo você sendo fraco, mesmo você cansado, mesmo você angustiado, Jesus ele não grita com a tua fraqueza, mas Jesus ele te acolhe nesta fraqueza que tu tem. Ele te acolhe como um pai acolhe um filho que ama. Como Jesus é maravilhoso, meu Deus. O mundo ele exige de você o que ele não te deu.
Jesus te oferece o que você não consegue comprar. Ele te oferece descanso, Ele te oferece alívio, e ainda melhor, Ele te oferece a salvação para a tua alma. E deixa eu falar, deixa eu pregar. Se você se manter cansado nesta vida, saiba que haverá um dia, haverá um momento, haverá uma circunstância, haverá uma situação, um cenário, que esse cansaço vai embora, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja, e lá não haverá choro e nem pranto, porque lá só vai haver alegria e descanso em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quantos almejam por esse grande dia, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os Salmos de número 103, verso 8 diz que o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor para conosco. O amor que nos alcançou é o mesmo amor que é compassivo para conosco e que tem misericórdia da nossa vida. E eu já quero ir para o ponto final, que a hora está passando. Glória a Deus, vou terminar num horário bom, acredito eu. O ponto quarto é o resultado de tudo isso. O resultado é um estilo de vida leve que nós vamos ter quando nós aceitamos o convite de Jesus. Nós vamos ter uma vida mais leve. E talvez você está tendo uma vida pesada, porque você ainda não aprendeu a ir até Jesus, e até então está carregando um peso pesado que não é seu, porque você talvez não conhece ainda Jesus verdadeiramente. Porque quando você passa a conhecer Jesus verdadeiramente, você passa a entender e a compreender que a vida fica mais leve com Jesus. E talvez você está até enganado pensando que já conhece Jesus realmente. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: talvez você não me conheça verdadeiramente, e é por isso que você está carregando esse peso. Porque quando você passar a me conhecer verdadeiramente, você vai entender que a vida vai ficar mais leve, porque eu vou ajudar você a carregar esse fardo, esse peso, esse jugo. Aleluia, Jesus. Aí Jesus fala: e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Veja que ele não fala para o seu corpo, ele fala para as suas almas. Porque, como eu já falei, o corpo dorme um dia, dorme dois, acredita que vai ter descanso, mas depois volta novamente o cansaço, é a mesma coisa. Mas quando é a alma, o cenário muda. O cenário muda de forma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Para nós finalizar, quando nós irmos até Jesus e dividimos o nosso fardo com Jesus, nós temos paz no caos, porque vem um descanso interior. Enquanto a vida externa continua acontecendo, nós temos um descanso interior dentro de nós, e esse descanso só é proporcionado por Jesus Cristo. Aleluia, Deus.
não dá para ter descanso interior se você não estiver em Jesus. E não adianta você dizer que está tendo descanso externo, porque primeiro o descanso tem que ser interno, dentro de você. Talvez você está se fazendo de super-herói aqui, a pessoa nem percebe que você está cansado. Aparentemente está até descansado por fora, mas por dentro você está cansado já. E Jesus está vendo esse cansaço. É por isso que Ele está te convidando hoje a ir a Ele. Se a sua fé ou rotina te esmaga, o fardo não é de Jesus. Pode ser do mundo, menos de Jesus. Porque quem carrega o que Jesus não pediu, cansa onde Deus mandou avançar. E Deus está mandando hoje, avança, avança, avança. Você está cansado, avança, vai até Jesus, avança, continua, avança. Porque Jesus está disponível a carregar o fardo com você. Aleluia, glória a Deus. E o fardo dele não é pesado, o fardo dele é leve. O fardo dele é leve e é sobre medida. Cabe nas suas forças, porque ele te sustenta. O fardo de Jesus cabe nas suas forças, porque o mesmo Ele te sustenta. Tem alguém que crê que Jesus sustenta você ou não? Glória a Deus, amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 1 Pedro no capítulo 5, versículo 7 vai dizer: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, o seu cansaço, a sua angústia. Olha isso, que coisa linda do Evangelho. Porque Ele tem cuidado de vocês. Lança sobre Jesus. Lança sobre Ele, porque Ele verdadeiramente tem cuidado de vocês. Tem cuidado de nós. E é por isso que nós estamos aqui. Mesmo às vezes cansado, nós saímos do nosso lar, debaixo desse frio, para vir até aqui. E isso agrada a Jesus. Pode ter certeza disso, que você é quem está sendo beneficiado por isso. E eu já quero ir para a conclusão, para finalizar bem em cima. Porque Deus é maravilhoso e o nome dele é glorificado. E há um desafio nesse texto. É que nós devemos parar de tentar ser forte sozinho e aceitar o alívio de Jesus, a ajuda de Jesus, porque Jesus está disponível para nos ajudar. E há uma decisão que você precisa tomar. Você precisa trocar o peso do mundo pelo ritmo leve de Jesus. Nós precisamos fazer isso. Muita gente está vivendo num cenário de cansaço do mundo. Talvez o cansaço de tentar e não conseguir. O cansaço talvez de imaginar: eu vou ser mais forte, eu vou conseguir agora. Quando chega lá, no meio do caminho cansa, para, e não tem mais força para continuar, está cansado. Mas eu quero dizer para você, à luz da Bíblia, que Jesus está disponível para você, para te ajudar a carregar esse fardo. E a oração de Deus, a oração para a igreja, a oração para nós, para finalizar, é: entrega as cargas da semana nas mãos
mansas de Cristo, porque você vai ter um benefício extraordinário ao lado de Jesus, caminhando com Jesus. Lembra? Do lado de Jesus, Jesus está ditando o ritmo, Ele está andando do seu lado e ditando o ritmo da sua jornada. É exatamente assim nas nossas vidas que Jesus trabalha. E o nome do Senhor seja glorificado. E eu já quero agradecer